Podemos começar? Então, vamos lá. Então, hoje nós temos, então, esse workshop, né? São 3 apresentações, mas eu vou fazer aqui uma pequena introdução, contextualizando a Reurbex e o papel nosso do intermissivista, do agente reurbanizador, o agente para-reurbanológico, o assistente da Reurbex, o que ele pode fazer em relação ao papel dele dentro desse processo assistencial da Reurbex. Então, primeiro, apresentar só o colégio, né? A fundação foi em março de 2011, eu sou um dos cofundadores e a gente tem funcionado desde essa época sem interrupção. Funcionamos com uma gestão colegiada, já há mais de 6 anos, de 5 integrantes, em contraposição àquele modelo mais antigo de 2 coordenadores. Temos 35 integrantes, né, no colégio. Aqui eu estou colocando no mapa, aqui, vocês estão vendo, né? Aqui são esses países. Eu estou aqui agora, na Alemanha, aqui embaixo, né? Desde 2006. As principais realizações do colégio são esse projeto da TENEPS Planetária, que já vai completar 10 anos esse ano. Vocês podem ter informações através desse site aqui, o site do colégio. Tá? Expedição para-reurbanológica é uma pesquisa de campo feita em grupo, né, na área da Reurbex. A última nós fizemos em Berlim, com um grupo de 8 pesquisadores do colégio, pesquisando o nazismo, o Muro de Berlim, né, a Guerra Fria, e um projeto novo que é a Africanologia. Nós temos 2 livros que estão em vias de publicação, inclusive temos aí, hoje presente, uma coautora do livro, que é a Beatriz Sé. Ela escreveu um capítulo desse livro, né? Eu também escrevi capítulos. Temos 14 artigos, 18 verbetes relacionados diretamente com a Reurbex e mais de uma dezena de cursos e workshops. Então, vamos entender aqui o contexto da Reurbex. Vocês estão vendo aqui em cima, estou representando a dimensão extrafísica. Aqui existem comunidades extrafísicas, comunexes, chamamos, né? São comunidades patológicas, né? Que fazem parte da paratroposfera terrestre, que é usado como domicílio de consciências anticosmoéticas, doentias, parapsicóticas e paracomatosas. Então, esse termo aqui, baratrosfera, é o termo que a gente designa essas comunidades patológicas, tá? Essas consciências, então, aqui tem uma parapopulação, e o problema da Reurbex, que a gente vê, é que essa parapopulação, ela tem que ser removida desses lugares aqui, porque elas estão com monoideísmo, ideias fixas, e elas ficam presas, alimentando esses holopensenes, né, característico de cada uma dessas comunidades, ou seja, existem milhares dessas espalhadas no globo, cada um com um determinado padrão, um tipo, né, de categoria de holopensenes, né? Por exemplo, isso aqui está representando monarquia, né? Tem várias. Aqui podia ser do belicismo, do escravagismo, aqui, por exemplo, da luxúria, promiscuidade, então, por aí vai, né? O problema é que aqui embaixo vocês estão vendo as consins. Muitas aqui estamos vendo aqui uma cidade moderna, do jeito que a gente está. Essas comunexes foram construídas ao longo de milênios, né, desde a história, né, humana, foi ocorrendo isso aqui. E essas consciências é difícil de retirar elas, assim, não dá para fazer não é muito fácil, muito simples de remover elas. E nós vamos falar sobre isso nessa apresentação. Então, qual que é o problema? O problema é que essas comunidades, elas externam energias gravitantes patológicas, de acordo com o holopensene de cada uma delas, sobre as consciências que estão aqui no intrafísico, e isso prejudica a evolução delas, porque elas não têm uma liberdade para pensar, porque elas estão sendo sempre pressionadas a pensar do modo que elas pensavam antes, a repetir determinados padrões de comportamento. Então, vocês estão vendo aqui, ó, cada um está conectado com algum tipo de baratrosfera. E o mesmo acontece com a gente. Nós já pertencemos
já estivemos nesses lugares, já somos consciências que fomos reurbanizadas em algum momento da história. Às vezes, há intermissivistas que foram resgatados só agora é a primeira vida, né? Isso pode acontecer também. E essas consciências, então, elas sofrem a influência muito forte dessas comunidades aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui, como é que é feito o resgate delas. Vocês estão vendo aqui uma consciência que eu coloquei aqui com um sombreado amarelo para ilustrar como que, depois do resgate dela, como que acontece. Então, ela vem para cá, está aqui no intrafísico. Então, nós estamos rodeados, né, dessas consciências que agora são chamadas de consréus, ou seja, consciências reurbanizadas. Elas saíram de uma baratrosfera, onde estavam, às vezes, séculos ou até milênios, sem uma vida intrafísica, sem ressomar, e agora elas vêm aqui para tentar se adaptar à nova vida moderna, né? Então, aqui já começa um trabalho assistencial da nossa parte. Então, vamos ver quais são os meios que a gente tem para assistir essas consciências. O primeiro delas é a reciclagem intraconsciencial, sim, do assistente. Então, por exemplo, esse aqui é um assistente, né? Nós vimos aqui essa mesma figura no slide anterior. Ele está conectado, por exemplo, com essa baratrosfera da monarquia. Então, a tendência dele é repetir os comportamentos, os padrões, os valores dessa comunidade onde ele estava. Por exemplo, ele gostar de privilégios, ele estabelecer uma elite, onde ele tem um destaque, ele ter, por exemplo, fazer manipulação das pessoas, conchavos, intrigas, aquelas coisas políticas, né, que a gente, quando estava na monarquia, fazia. Só que isso aqui está anacrônico, né? E com esse tipo de comportamento, essas consciências aqui, uma parte delas vão ficar junto com você, te assediando e te influenciando. Ou seja, somos nós que alimentamos as baratrosferas através de pensamentos similares, convergentes com os pensenes dessas consciências que estão aqui. E qual que é o nosso desafio? É reciclar, cortar esses hábitos, esses comportamentos e valores anacrônicos que já não são mais compatíveis com o nosso nível evolutivo, mas a tendência é repetir por causa daquela influência que eu citei. Então, qual que é a proposta? É fazer uma reciclagem intraconsciencial. Na apresentação da Beatriz Serra, vocês vão ver que uma forma de fazer isso é você assumindo a sua identidade consciencial. Você tira desse papel aqui, que está submetido a esse padrão, e adquire a sua identidade que você é, de fato, no extrafísico. Tá? Com isso aqui, vem uma amparadora junto com esse grupo, e eles vão ser libertados, ou sejam resgatados, porque eles não conseguem mais fazer a conexão com você, porque você reciclou. Aí elas vão para a dimensão extrafísica. Aí tem a escagem consciencial. Então, vamos ver aqui, aparece uma consciência que está com essa consciência aqui. Está assediando essa consciência, influenciando os pensenes dela. Esse aqui é o assistente. Se ele percebe isso lucidamente, às vezes pode acontecer inconscientemente, ele pode atrair essa consciência ou iscar ela para ficar junto dele. Através do esclarecimento dessa consciência, muda o padrão pensênico dela, ou então jogando uma energia aqui, fraterna, para essa própria consciência. Aí a consciência vai vir para cá. Se ele não pensa mal da consciência e nem dessa consciência, ele não vai ficar assediado, senão ele vai ficar assediado. Aí a consciência fica encapsulada com o amparador e pode ser resgatada também. A pesquisa escrita conscienciológica é uma outra função que também funciona para fazer o resgate de consciências extrafísicas da baratrosfera. A pesquisa em Heurbex, a para-reurbanologia, ela sempre é pesquisa do passado. Isso faz evocações. Quando você está pesquisando alguma coisa, mesmo na internet, as consciências ligadas com aquela situação, elas são atraídas. Mas como você está fazendo uma pesquisa mental somática, racional, se você não penseniza mal dessas consciências aqui, né? Ou então você está pesquisando, por exemplo, sobre o nazismo, ou sobre o escravagismo, são evocações mais pesadas.
Mas se você desdramatiza essa situação e você ressignifica que isso faz parte do processo evolutivo pelo qual elas passaram, você desdramatiza a situação. Vai ter amparadores junto, você não sofre o assédio, você pode perceber até a presença com uma certa pressão em cima de você, mas quando você escreve e quando você pesquisa, você esclarece elas. E com isso tira o estigma delas, elas vão ser resgatadas também. Uma outra é a reeducação direta da consciência aqui, ó. Vocês vão ver na apresentação da Fabiane sobre acessibilidade, que o assistente, ele tem que estar habilitado de fazer o acesso à consciência para fazer assistência para ela. Se essa consciência aqui é do público-alvo dela, ela tem que falar o idioma dela. Então, na acessibilidade, por exemplo, que envolve consciências com deficiência de aprendizagem, deficiência auditiva, deficiência visual, é uma outra forma de você abordar, de fazer assistência para a consciência. Então, já é uma qualificação a mais. E assim, com qualquer uma dessas consciências aqui, que fazem parte do seu grupo kármico, você ter uma senha, um modo de acessar, de compreender como elas funcionam e usar o modo correto de fazer assistência. O outro é através da conscienciologia, do curso de conscienciologia. Essa aqui é a imagem na Alemanha, né, onde eu já damos muitas aulas lá. Essas consciências aqui que estão assistindo um curso de conscienciologia, elas podem ter uma mudança na vida delas, porque você reperspectiva a vida delas com uma nova relação, escala de valores. E com isso, consciências ligadas a ela vão ser atraídas para o campo. E se o professor tem uma teática forte, muitas consciências, até em relação ao próprio tema que está sendo colocado, podem ser assistidas numa aula. Às vezes, mais de 100 consciências podem ser resgatadas numa aula de conscienciologia. Uma outra forma também é através de campos bioenergéticos, ou esses cursos de campo, dinâmica parapsíquicas. Aqui, a assistência mais densa envolve, por exemplo, a ectoplasmia de uma forma mais constante, mais forte. E aí, consciências vêm aqui em bolsões, diferentes bolsões, que às vezes elas mesmo não veem as outras. E elas são assistidas aqui em campos desse, como um ECP2, milhares de consciências podem ser resgatadas na baratrosfera. Uma outra forma é através da projeção consciente. Foi feito isso aqui na Europa durante 12 anos consecutivos, dia a dia. Resgates na baratrosfera através de projetores. Eles saem daqui, ó, geralmente conduzidos por um amparador, que sabe aonde que está a baratrosfera, né? Porque a gente não tem um GPS para saber aonde que está a baratrosfera para você resgatar a consciência. Às vezes você vem aqui de forma não lúcida, ela joga energia com o amparador, você ganha lucidez e faz uma interação positiva com essa consciência, alguém do seu passado, alguém que você tem a chave, a senha para acessar ela, e ela pode ser resgatada também. E uma outra forma é através da TENEPS, né, e da OFIEX. Então, pode ser uma consciência, pode ser uma consciência que está distante, né, ou uma baratrosfera, um grupo que você pode assistir. Então, da minha parte, essa aqui, eu só vou, antes de passar aqui a palavra para Inês, que vai falar sobre o agente urbanizador, porque agora que vai entrar, eu dei aqui esse plano de fundo. Então, como que a gente precisa se qualificar para fazer essas tarefas aqui de assistência na baratrosfera ou na intrafisicalidade, né? Porque nós somos conscientes. Então, eu vou descompartilhar e também vou já aproveitar para divulgar o curso que a gente vai ter no dia 11 a 13, um evento de 11 a 13 de novembro, o Projeciologia e Urbex, do IPC. Inclusive, eu vou participar da palestra de abertura junto com a minha duplista sobre a Urbex e os movimentos globais. Então, a gente vai passar um vídeo aí.
Inês, pode compartilhar sua tela, Inês. Começar a sua apresentação. Então, nesse compartilhamento aí, está sendo visto? Tudo bem, Eduardo, aí? Tudo bem. Tá, então, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos aqui. As nossas apresentações serão rápidas. E coube a mim entrar no processo do perfil ou perfilologia do paraherbanólogo. Como representantes do Colégio Invisível da Paraherbanologia, eu venho desenvolvendo, venho pesquisando, né, a função, como se qualifica, o que precisa se qualificar o paraherbanólogo. Eu utilizei as nossas verbetes, né, nossas publicações, todas envolvidas com o colégio, e, por bem, fiz uma perfilologia, uma espécie, uma subespecialidade da conscienciometrologia. E, a partir dessas publicações, na Semana Paracientífica de 2022, eu trabalhei também com o conceito do paraherbanólogo e continuei trabalhando mais um pouco, e fomos chegando também a bons resultados. Em 2018, Alexandre Baltazar, um dos veteranos do Colégio Invisível, ele apresentou o verbete paraherbanólogo. E aqui nós trazemos a definologia que ele nos mostra, que paraherbanólogo é a consciência com sim ou com ciex, estudiosa teática da paraherbanologia, buscando atuar ao modo de mini peça lúcida nos processos de reurbanização intra- e extrafísica. Em sinônimos, quer dizer o pesquisador teático da paraherbanologia, o estudante da Reurbex, e o paraherbanologista, quer dizer, nós nos inserimos aqui dentro dessa sinonimologia, buscando sempre atuar como uma mini peça dentro do processo da Reurbex, né, intra- e extrafísica. Nesse mesmo verbete, na exemplologia, eu achei interessante, assim, como é o caso, como eu me colocava. Eu era uma paraherbanóloga, ou pretendia ser, né, paraherbanóloga, e na fase iniciante, uma vez que esse verbete é de 2018, e eu entrei no colégio em 2017, então eu estava ali aprendendo, né? Então, o paraherbanólogo iniciante é o conscienciólogo estudante da paraherbanologia, predominantemente sob a ótica intrafísica, através da leitura dos indicadores multidimensionais. Esses indicadores multidimensionais, nós podemos, por bem, fazer observações tanto de padrões energéticos, né? Veja a importância do domínio energético do próprio EV para fazer a leitura, né? A leitura das energias, observações dos aspectos físicos, estado geral, grau de conservação, a estética, a funcionalidade dos ambientes, e também a conscienciometria, ou seja, o equilíbrio das consciências que estão naquele ambiente, né, frequentadoras do local, os comportamentos, valores, características pessoais comuns. Essa seria, né, a parte inicial que couberia ao paraherbanólogo iniciante. Já o veterano, ele, além de fazer essa parte inicial, eles também fazem, né, predominantemente sob a ótica extrafísica, em loco, a gênese dos indicadores multidimensionais da Reurbex. Eles se aprofundam muito mais nos ambientes, indicadores do andamento da Reurbex, como é que ela está se desenvolvendo, tanto na ótica intrafísica e extrafísica, por exemplo, observando também a energia imanente, né, a ausência ou insuficiência de fontes de energia, pouca vegetação, ausência de água, lugar pouco arejado, por exemplo,
nos elementos arquitetônicos daquele ambiente, as formas, né, as cores, o fluxo das energias, a escassez de falta de recursos humanos ou materiais, né, impedindo a restauração ou reutilização benéfica. Veja, são indicadores intrafísicos, né? E superdimensionalmente a edificação, quando a gente observa apresentando ostentação, exagero, pompa, baixa funcionalidade e alto custo de algumas edificações, por ali se vê, né, se observa que o processo de para-harmonologia está em andamento, né, e está desproporcional em relação ao que está apresentando. E, por exemplo, a subdimensionalidade em locais apertados, com afluxo de pessoas gerando filas, incômodos, irritabilidade, desperdício do tempo, energia, e a assedialidade do ambiente, isso aí estão todos vinculados a esses exemplos. Veja a nossa atenção aos ambientes, aos locais que a gente frequenta e tudo mais, em que se observa o local já, por exemplo, que já passou pela Reurbex ou foi reurbanizado, já tem otimizações com a conexão com a Reurbex. Então, ao fluxo de energia, né, é diferenciado, né? E, por exemplo, nós poderíamos dizer que áreas, dentro dessas áreas, aí, o Mater Pensina é outro, mais abrangente, né, o padrão energético de qualidade, as energias, a presença de consciex ou bolsões assistenciais, os aspectos físicos, né? Grau de conservação, a estética, a funcionalidade e também a conscienciometria pode ser observada no sentido de que o equilíbrio das consciências habitantes, frequentadoras dos ambientes, das reações, dos comportamentos, os valores, as características pessoais comuns. Esses exemplos eu estou retirando do capítulo do livro, né, de um dos nossos livros, aí, teáticas para a urbanologia, sob a autoria do professor de Eduardo Vicenzi e de Anne Catherine. Então, sobre os indicadores, né, de campo, né, a metodologia de campo, desse trabalho que eles fizeram muitas, como é que eu vou dizer, eles construíram esses indicadores na Europa, na Alemanha, principalmente, né, relacionadas ao nazismo, né, ao Holocausto e outros. Isso aí, competências, né, amadurecimento do próprio para-urbanólogo para poder bancar e alocar as suas pesquisas e trazer esses indicadores, né? Então, venho aqui, a partir daí, na construção do perfil do para-urbanólogo iniciante, a partir dessas, me colocando a partir dessas publicações. E como autopesquisa também, né? Os pré-requisitos seria do abertismo, né? Aberto a pesquisas, a autopesquisa, a reciclagens evolutivas, para não cair no processo de assédio, né? Estar em dia com as suas energias, a afinização com um tema, ter assim, um certo conteúdo cognitivo nessa temática. Veja que temos aqui a relação do intermissivista e do vínculo proexológico. O que nos leva a isso? Isso nos leva ao curso intermissivo, que o para-urbanólogo, né, como pré-requisito, precisa ter passado pelas aulas de curso intermissivo, e por isso essa para-responsabilidade e esse engajamento da Reurbex desde da pré-ressoma. E aí essa para-responsabilidade de fazer parte dessa grupalidade, que não se faz nada sozinho. Nós trabalhamos todos em grupo, aprendendo uns com os outros, com os para-urbanólogos já mais veteranos, né, já maduros, né, dentro do processo, e aprendemos a fazer essa conexão com os processos da Reurbex e a fazer nossas próprias pesquisas.
Então, dentro daqueles pré-requisitos, aí no desenvolvimento, né, então, a afinização, nós observamos a singularidade neopensênica dentro desses trabalhos, né, da interassistência reurbanizadora, o pesquisador experimentador, e aí se vê o processo da autoliderança. A conscienciometria nos coloca como é que eu posso me autoliderar, né? A gente faz esse reconhecimento conscienciométrico e ela sempre compartilhada com o amparo. A autopesquisa, a autorreeducação racionológica, a autoavaliação, autoanálise consciencial consistente a partir desse processo, né, através do conscienciograma, e a autoqualificação energética, pacificação, empatia, universalismo. Por aí é o processo de desenvolvimento e que não para aqui, nós vamos com mais algumas, ter algumas características aqui. A convivência sadia, né, a integração com para-urbanólogos veteranos, isso desde o início eu observei essa característica singular, e o conhecimento autodidata e a gesconografia do grupo, né, com articulações tarísticas em que eles foram passando seus conhecimentos, os seus processos de pesquisa, o desenvolvimento dos indicadores, e todos nós somos estudantes, né, para-urbanologista ou dentro da para-urbanofilia, e vamos, aos poucos, apresentando os efeitos teáticos do pesquisador, experimentador da Hurlbex, tanto o iniciante quanto o mais veterano, de acordo com a sua maturidade conscienciológica. Isso é bastante importante. Então, aqui de modo geral, né, o perfil para urbanólogo avançado, a partir dessas conversas, das reuniões, entre os grupos, dos debates, entre dos artigos, das pesquisas, né? Então, a base são os pesquisadores da Hurlbex no CIP, né, Colégio Invisível da Para-Urbanologia, que eles compartilham seus achados pesquisísticos, eles fazem o aprofundamento da metodologia, trazendo as técnicas e a teática desse trabalho da Hurlbex, mostrando como é que vai se desenvolvendo, e a gente vai acompanhando também. A relação intrafísica, né, nos eventos, né, fazendo a relação intrafísica, Hurlbin com a correlação com a Hurlbex, a fazer esse reconhecimento, e o exemplarismo do pesquisador experimentador, porque o debate, o esclarecimento, o compartilhamento, ele é bastante importante, né, nesse processo de grupo, né? A lucidez, o centramento pensênico como mini peça, e com foco no trabalho a desenvolver, mesmo nós aqui estudando, trabalhando, mostrando, compartilhando os conhecimentos e o debate que vai vir a seguir, e com todas as pessoas aqui envolvidas, nós estamos todos com o foco centrado pensenicamente, né, como mini peças. E, a partir daí, o infiltrado cosmoético no local de pesquisa, né, dentro dos nossos processos de liderança interassistencial, nessa relação com SIM, com CIEX. Muito dos processos de itinerância dos nossos colegas veteranos, né, que vão e até os não tão veteranos que vão se lançando nesse processo de itinerância, de fazer trabalhos em campo e trazendo, e nos motivando a dar continuidade ao processo da pesquisa, né? E trazendo sempre nas plenárias democráticas, participativas, sistemáticas. Mais ou menos é esse o comportamento que eu tenho observado, e a gente vê das publicações do grupo, do CIP, e de modo geral. Mas aqui dentro da nossa proposta é o agente para-urbanólogo. Quais as características, quais as suas qualificações que nós podemos encontrar, né, no agente.
Então, a diferença do para-herbanólogo teórico, daquele que observa, ou é daquele prático que coloca a mão na massa. Então, a defenologia é do agente para-herbanólogo, essa foi feita por mim mesma, é a consciência ou consciência emissivista pré-ressomática, mini peça lúcida das responsabilidades interassistenciais, atuante nos processos intra- e extrafísicos da reurbanização, desencadeando a força presencial e o holopensene pessoal na conexão com os procedimentos técnicos da Equipim e da Equipex. É aquele que vai no trabalho prático. Esse é o agente para reurbanólogo ou da Reubex, né? Ou Reubex da para-herbanologia, que seja, é o agente reubexológico, é o dinamizador interassistencial, sustentáculo energossomático, quando participa tanto de Equipim e de Equipex, nesse processo de mini peça lúcida associada ao grupo de interassistencialidade. Baltazar, ou seja, o Alexandre Baltazar, no verbete, ele traça trafores, também sob o ponto de vista conscienciométrico, dos trafores a desenvolver no agente para-herbanólogo, também desenvolvido a partir do próprio grupo da época. Se você quiser depois, Eduardo, colocar algum esclarecimento a mais aqui. E, então, a autoabnegação cosmoética relacionada, a autoconvicção proexológica, ou seja, o senso de proex norteando as priorizações, a autocosmovisão, a busca da mundividência sem preconceitos do processo dos ambientes, né? A autodesassedialidade, a condição de autodesassedialidade permanente total. Veja que a condição intermissivista, proexológica e aqui de autodesassedialidade, também firme. Isso aqui faz a conexão com o desperto, né? E são trafores a desenvolver, quer dizer, vai de encontro o senso de grupalidade vivido nessa convivência, né, entre todos, o despojamento, a disponibilidade para o trabalho necessário, né, no campo, como agente para herbanólogo, disponibilidade assistencial, plantão permanente, domínio energético, importantíssimo, o estado vibracional, né, das energias, a intencionalidade cosmoética, com autodiscernimento quanto aos conflitos de interesse, a liderança interassistencial cosmoética, visão para prospectivológica orientadora dessa liderança, são, por exemplo, coisas bem avançadas, né, dentro da nossa lide normal. Eu me encontraria aqui com um para-herbanólogo iniciante, né? Mas sempre tem à frente, quando a gente é tenepsista, a gente se tornar o tenepsista veterano já, né? Com algum tempo já de tenepse e tudo mais, com as interassistências mais qualificadas. A pacificação, o ponto de equilíbrio multidimensional para a diplomacia como habilidade de conduzir relações interpessoais que podem ocorrer tanto no intrafísico como no extrafísico, a resiliência bem-humorada às adversidades. Isso aqui é importante, né? Eu achei assim bem interessante. E o tenepsismo, o veteranismo tenepsista, como o agente herbanológico diário, e vontade inquebrantável como emprego cosmoético das energias necessárias para o empreendimento pesquisológico. Esse seria, assim, os trafores a desenvolver, né, no agente para-herbanológico. E aqui a fase enfática, ela coloca bem a situação que o para-herbanólogo dedica-se ao entendimento mais profundo da Reubex, nesse mais ou menos passo a passo, como conversamos até aqui, como foi apresentado, assumindo a condição teática de mini peça lúcida e cosmoética,
atuante no maximecanismo interassistencial. E, para finalizar aqui, no Lexo de Ortopensados, o professor Valdo traz um recado aos intermissivistas. Segundo os amparadores extrafísicos de função, o número de conscientes que concluíram o curso intermissivo até o século XX foi diminuto e ainda irrisório ante o total dos componentes da parapopulação desse planeta e seus níveis evolutivos. Agora, no século XXI, está ocorrendo o incremento de tal categoria de assistência extrafísica a partir do desenvolvimento intensivo da para-urbanologia terrestre. Assim, bem pontual, né, essa ortopensata aqui do professor Valdo, e que nos ajuda a pensar, né, a refletir muito sobre esse assunto aqui. Então, grato pela sua atenção, né? E aqui está o e-mail do colégio, e me disponibilizo aqui não sei se dá tempo ainda, ou... A gente vai fazer depois, Inês. A Tá, gente, então, ok. agora você pode compartilhar, então a gente vai ter, né, para o pessoal, vai ter a apresentação agora da Beatriz, depois a apresentação da Fabiane, fazemos uma divisão em salas para trabalhar, e no final teremos um debate em grupo que a gente pode levantar questões em relação a isso. Você pode compartilhar sua tela, Beatriz. Ótimo. Então, pois é, né? Nós vamos ter, depois dessas apresentações, vamos ter a nossa parte prática, vai ter divisão em salas para ter o debate, né? Mas essa primeira parte a gente vai posicionar aqui o tema para vocês, né? Já devem estar refletindo bastante a partir do que foi apresentado até aqui. Eu vou pegar o gancho do que a professora Inês falou sobre a mini-peça lúcida e o agente para-urbanólogo. Então, vamos retomar essa linha, agora vamos ver por outro ângulo, e vamos falar um pouquinho sobre identidade consciencial na Reurbex. E eu vou começar com essas perguntas aqui, né? Já para vocês refletirem. As perguntas: quem você é? Como você se define? Não sei se alguém já, com certeza, né? Vocês já devem ter se perguntado isso muitas vezes, né? Quem eu sou, tá? E como que eu me defino? Quais são essas características que me definem enquanto consciência, personalidade, ego? E então vamos ver aqui o conceito. Dentro da conscienciologia, proposto o conceito de identidade consciencial, contrapondo ao conceito da identidade humana. Então, a identidade humana seria essa personalidade que nós todos conhecemos, intrafísica, mas que, na verdade, essa nossa personalidade que foi moldada, vamos dizer, a partir da nossa família, da sociedade, de tudo que a gente aprendeu desde criança, né? É tipo um arremedo, é tipo uma caricatura da verdadeira identidade, de quem nós somos, em realidade, que nós somos uma consciência extrafísica. E essa identidade, ela se define pelos caracteres únicos e exclusivos da consciência, que é o fruto de experiências, né? Seria o saldo de todas essas vivências e experiências que a gente vai passando ao longo de várias vidas. A fonte da identidade consciencial, então, é a holomemória. É na holomemória que nós temos toda essa bagagem, só que quando estamos no intrafísico, pelo restringimento, a gente não tem o acesso completo a essa holomemória, e a gente pode ficar meio perdido ali, com crise de identidade, né? Meio que se deixando enganar pela identidade humana, pela aparente, né, identidade humana. A identidade consciencial é um conceito que tem relação também com o atributo consciencialidade, que seria ter uma autopercepção teática, né? Não só teórica,
mas na prática a gente atuar enquanto consciência em evolução. E quando a gente fala, por exemplo, em Rurbex, nós temos que ampliar muito essa nossa percepção, sair da lógica intrafísica, onde nós pensamos, por exemplo, o tempo em termos de anos, né? Pode-se dizer que o ano é a unidade de medida que nós vemos o tempo. Dentro dos processos da Rurbex, vamos ampliar isso para séculos. Provavelmente o século seja a unidade, né, de tempo mínima que é considerada para entender esses processos amplos da Rurbex, né, ao longo das várias vidas. Mas aí a pergunta que cabe, né, porque quando a gente vê, ok, então, a minha identidade, eu não posso me definir como mulher uruguaia, professora de línguas, ou seja, tudo isso é da minha personalidade intrafísica, isso não me define, isso é temporário dessa vida. Então, o que sobra? Quando eu já me fiz muito essa pergunta, o que tem, então, o que define, né? E o Valdo Vieira, ele fala, o que distingue uma pessoa de outra é o acervo deficiente ou enriquecido, né? Da sua carga de presciência ou as aptidões inatas, né? Aquilo que resulta das conquistas anteriores ao renascimento. E o que seria, por exemplo, isso? Aqui tem algumas ideias. Nós temos os valores pessoais, temos uma série de trafores, os talentos evolutivos, as superações, né? Alguma dificuldade que a gente passou, que conseguiu superar e que agora já tem esse know-how, essa expertise, né? De ter passado por um problema e agora a gente poder compartilhar com as outras pessoas as possíveis técnicas ou formas de como superar aquilo, né? As próprias energias da superação, isso já faz a assistência. Nós temos também afinidades com ideias, com, por exemplo, temos gostos pessoais, né? As dileções, gostos, coisas que a gente se identifica, enfim, né? E o saber fazer, a nossa expertise, o know-how, tem coisas que a gente faz muito bem. Cada um de nós tem algumas coisas que faz muito bem. Então, é ali que nós temos que buscar essa identidade consciencial. E por que é importante essa autopesquisa? Por que a gente precisa mapear isso? Para fazer, né, a autoinclusão nos trabalhos da Rurbex de uma forma lúcida, de uma forma que a gente possa compreender mais do que está participando, né, daquele processo onde está inserido. Para que a gente possa assumir aquelas funções onde a contribuição singular alcança, né, a máxima eficiência. Porque nós temos várias possibilidades, várias funções que a gente poderia assumir dentro do voluntariado, mas vai ter algumas onde a gente vai poder fazer aquilo que faz de melhor, que vai contribuir mais para o grupo e que vai contribuir para a gente mesmo, porque quando você está exercitando aquilo que sabe fazer bem, aquilo vai sendo fortalecido. E você vai fortalecendo o seu trafor, e isso ajuda na superação dos trafares, entendeu? Ampliando aquilo que já tem de bom. A gente vai acertar mais nas escolhas pessoais e nas priorizações quando sabe, né, onde que vai se encaixar melhor no trabalho. E tem, por exemplo, esses 3 itens aqui, né? O autoenfrentamento serixológico, por exemplo. Quais são os grupos do nosso passado multiexistencial que você tem afinidade, que você já... você pode ter deixado até um saldo negativo com aquele grupo e agora precisa assistir esse grupo. Então, quais são esses grupos? Né? O professor Eduardo, por exemplo, mencionava a monarquia, quem sabe grupos relacionados à religião,
a política, a arte, a diferentes áreas, né, da atuação, ou áreas geográficas também, quais são esses grupos que agora eu poderia assistir mais, por exemplo, começando pela pesquisa, fazendo uma pesquisa que não é só que você vai ficar lendo e escrevendo, porque como o professor Eduardo explicou, durante esse campo de pesquisa acontecem essas interações, essas interassistências, escagem, resgate e tudo mais. O trabalho da pré-intermissiologia, porque nós podemos nos qualificar melhor agora, aqui, para o trabalho que vamos fazer depois da DSOMA, e para a pessoa que possa assumir também a sua especialidade interassistencial, poder definir isso, saber, ok, o que eu faço bem, qual que pode ser a minha especialidade. Se definir isso, vai ficar muito mais eficiente a sua contribuição e não vai perder tempo, né? Aqui tem 10 exemplos de agente reurbanizador autolúcido, 10 possíveis funções. O primeiro, aglutinador. O aglutinador é um epicentro consciencial, né? O EPICON, aquela pessoa que ela atrai as pessoas, ela atrai, ela gera esse interesse e vai aglutinando as pessoas, vai trazendo as pessoas para o grupo. Tem, por exemplo, o autorrevezador, que é aquele que escreve ou faz alguma outra gestão, onde deixa um trabalho materializado que na próxima vida vai poder retomar e vai poder se autorrevezar. Divulgador, tem, por exemplo, aqueles professores de Conscienciologia que são excelentes na fala, que se comunicam muito bem, aquele que dá entrevista na rádio, na televisão, sabe? Aquela pessoa que tem essa facilidade de expressão. Depois tem, por exemplo, o doador, que é aquele que pode ser o tenepsista, aquela pessoa que também, onde a pessoa vai, ela vai limpando os ambientes, que vai fazendo a doação de energias, faz a ortopensenização interassistencial, que por meio das energias já vai assistindo, né, em todos os lugares, uma pessoa assim mais parapsíquica. Tem o embaixador, que se caracteriza pela representatividade. Na verdade, todos nós somos embaixadores da paraprocedência, né? Do curso intermissivo, da nossa procedência extrafísica. Somos embaixadores aqui no intrafísico, representantes dessas ideias, né? Da extrafisicalidade, da multidimensionalidade. Especialista, aquele que tem uma especialidade definida, que é bem claro, assim, que trabalha com proexis, ou trabalha com TENEPS, sabe? Alguém que tem uma especialidade bem marcante. O líder interassistencial, que é a pessoa que faz a gestão de equipes de trabalho, aquele que sabe delegar, que sabe ensinar aos outros como se faz o trabalho, forma a equipe, e gestiona, né, esse trabalho mais amplo. O multiplicador, que é aquele que forma outros reurbanizadores. É um agente que ele trabalha por atacado, porque ele vai ensinar outras pessoas, vai treinar outras pessoas para fazer aquele trabalho. Por exemplo, um professor orientador, que ele é formador de professores, o formador de epicentros, sabe? Vai criar, assim, replicar esse trabalho, fazer com que ele cresça em maior expressão, né? O projetor lúcido, como já foi mencionado aqui, que vai fazer essa assistência no extrafísico a partir da projeção, vai fazer resgates, faz assistências, conversa com as pessoas fora do corpo, e faz todo esse trabalho. O retrocognitor, que é aquela pessoa que ajuda os outros a lembrar
sobre a holomemória, né? A ter esse acesso à holomemória. Então, temos aqui várias, são só 10 exemplos, mas com certeza tem muitos mais, né? Só para a gente começar a pensar assim, cada um de vocês aqui pensar em qual perfil se encaixa melhor, qual é o tipo de trabalho que é mais afim. Bom, e aqui nós temos esse ciclo de assunção da identidade consciencial, porque você não precisa esperar a saber qual é a sua identidade para começar o trabalho. Na verdade, o processo ele é cíclico. Quanto mais você vai assumindo alguma coisa, é no trabalho que você vai descobrir. É isso, não vai ter... Se você não se mexer, não fazer algum movimento, não vai ter essa... É uma pesquisa que não vai andar para frente. A pesquisa tem que ser teática e tem que ser no trabalho. Então, tem aqui, eu coloquei algumas etapas. Por exemplo, você pode sentir uma afinidade com uma tarefa assistencial fraterna, e aí você começa a fazer aquilo, né? Ou alguém convida você para alguma tarefa, você começa a fazer. Você assume a tarefa. Daí você vai ter essa reflexão e você vai perceber os seus talentos evolutivos na prática. Quando você está fazendo, você mesmo vai dizer, olha, que bem que eu me saí, que legal, como que eu consegui fazer isso, né? Ou as outras pessoas também vão dizer para você. Por isso que aqui tem também, dentro da identidade consciencial, tem o processo da heteropercepção, de como as outras pessoas observam e elas dão feedback para a gente. E com essa informação, você consegue, quem sabe, observar coisas que não tinha pensado que você era bom fazendo aquilo. Porque, geralmente, nós achamos tão natural os trafores que a gente não se dá conta. A gente pensa que é todo mundo que tem aquele mesmo talento. É quando os outros começam a falar que a gente se observa. E com isso, nós vamos aumentando a autoconfiança, daí vai reafirmando e a gente começa a fazer essa reperspectivação, começa a observar de novo todo esse processo e aquilo começa esse ciclo, né? Como aquilo dá de novo mais elementos para continuar na identificação e você vai aprofundando cada vez mais e vai chegando numa definição mais clara de qual seja a sua identidade consciencial. Ali tem, por exemplo, o efeito motivador da assunção das responsabilidades evolutivas. Quando você assume, isso vai motivando mais, né? E também o efeito da consecução das etapas da proexis no descortinamento da identidade consciencial. Ela vai aparecendo por etapas. Aquilo vai se dando aos poucos. Pode ser que para alguma pessoa essa identidade já seja bem clara desde o início, né? Pode ter, eu imagino que no desperto, né, nos níveis mais avançados da escala evolutiva, pode ser que seja mais rápido, mas eu coloquei assim, para como é que foi a minha experiência, e para muitas pessoas é assim também, as pessoas vão fazendo e no andar da carroça, né, que as melancias se ajeitam, a gente vai descobrindo ali o que seria, então, essa identidade consciencial, tá? E, bom, eu gostaria de colocar um exemplo também, um exemplo pessoal, só para ajudar na reflexão de vocês. Eu, por exemplo, estou pesquisando, né, atualmente bastante sobre serenologia,
porque pela minha afinidade com o processo da Reurbex, eu fui pesquisar também em várias linhas e eu achei que dentro da serenologia você aprofunda a pesquisa da Reurbex, porque são os serenões quem são os líderes da Reurbex. E dentro da pesquisa da serenologia, eu comecei a perceber a minha afinidade com o serenão australino, por vários motivos, até pela minha afinidade com a questão internacional, a questão das línguas. Eu trabalho como professora de espanhol, tenho um empreendimento relacionado, né, formando professores de espanhol, e isso tem a ver com o australino, que trabalha com a expansão da língua espanhola, e esse processo, né? O fato de ser mais lúcida sobre isso, porque naturalmente foi acontecendo. Eu, quando conheci a Conscienciologia, já cheguei na Conscienciologia e já fui trabalhando naturalmente, me afinicei com tudo que era da área internacional, das traduções, né? Toda essa questão. Mas agora, já estudando mais esse processo, eu consigo perceber que, como que eu vou ficando mais lúcida do processo dessa afinidade com a Equipex do serenão australino. E isso ajuda muito, porque ajuda na hora que eu vou priorizar o que eu vou fazer, porque a gente tem tantas especialidades dentro da Conscienciologia, tantos trabalhos diferentes que a gente poderia estar assumindo, mas agora para mim fica bem claro qual é a prioridade, o que tem a ver com tradução, o que tem a ver com a língua espanhola, o internacional, tudo isso já está bem claro para mim que tem a ver comigo, e o próprio tema da identidade consciencial, que também ajudar outras pessoas a refletir sobre a própria identidade consciencial. Bom, então eu acho que era isso. Obrigado, Beatriz. Aí você pode compartilhar a tua tela e a gente já convida a Fabiana Catai para fazer a sua apresentação. Bom, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Então, a gente vai falar um pouquinho, para continuar, né, essa temática do agente reurbanizador, que a Inês trouxe, e a Beatriz com algo mais específico da identidade. E aí eu vou trazer um pouquinho a minha casuística com relação à acessibilidade, né, uma possível aí, identidade interassistencial nesse processo, que eu fui percebendo. Né? Então, até o momento, nesse estágio evolutivo que eu estou, eu percebo essa especialidade muito presente na minha manifestação interassistencial, e eu vou trazer um pouquinho para contribuir com vocês. Tá? Bom, em 2021, eu apresentei um verbete da acessibilidade interassistencial. Então, eu trago aqui a questão da prática, de fato, né, para a gente parar para pensar num público específico, que muitas vezes esse público ele não é muito falado, apesar que hoje em dia a gente fala-se mais disso, mas ainda é muito falha a nossa prática do dia a dia para conseguir aí se aproximar um pouco mais desse público, né? E eu tenho uma questão bem forte desde pequena com esse público, né? Então, eu fui fazendo autopesquisas um pouco mais profundas para ver por que eu tinha tanto interesse em fazer esse tipo de trabalho. Antes mesmo de conhecer a Conscienciologia, eu já fazia. E após eu ter conhecido, eu comecei a colocar a questão do paradigma dentro desse trabalho.
E aí eu comecei a ver que eu poderia contribuir um pouco para a gente também, né, atuar um pouco mais nesse processo interassistencial de forma mais prática e trazer esses colegas nossos, tanto intermissivista quanto não intermissivista, mas que a gente pudesse incluir mais pessoas no nosso meio. E aí eu vou trazer um pouquinho, uma definição para vocês. Então, a acessibilidade interassistencial é um conjunto de ações e atitudes realizadas pela Consim, homem ou mulher, com intencionalidade cosmoética, e perceber, identificar, aqui eu uso uma palavra que eu já não uso mais, depois eu falo para vocês, das consciências, né, das limitações, sejam elas físicas, intelectuais, sensoriais e ou psicológicas, com o propósito de diminuir ou eliminar barreiras que dificultam aí a questão da inclusão de várias dimensões de acesso. Tá? Então, para a gente avaliar um pouquinho, quem seriam essas pessoas? Né? Então, eu trouxe aqui, são consins, porém, como a gente estuda a multidimensionalidade, a gente sabe muito bem que, às vezes, a própria consim, quando ela tem um processo, né, de dessoma, muitas vezes ela ainda se percebe com o corpo, né, com o soma, que ela estava. Então, às vezes, a gente vai se deparar também com consciex que tem, que ela se reconhece ainda com esse corpo com alguma deficiência, né? Então, pessoas com deficiência, a gente tem um grupo bem grande, só para vocês terem uma noção, pelos dados que a gente tem pela ONU, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas. Tem um outro dado também que o pessoal está fazendo muito agora com relação a quantidade de pessoas, não só pela ONU, mas tem outros órgãos também que fazem esse tipo de análise. Ele passa aí de 1 milhão e 800 milhões de pessoas, né? 1 bilhão e 800 mil pessoas. Então, tem muita gente, né? Só que tem uma problemática que às vezes a gente não enxerga e acho que é importante a gente olhar com mais detalhe. Então, quando a gente fala pessoas com deficiência, são pessoas que têm uma falta de uma funcionalidade, né, que ela vai ter uma dificuldade no dia a dia para fazer algo, as atividades de vidas diárias que a gente fala. Então, existem as diferenças, e essas pessoas, se a própria sociedade ou as pessoas que estão envolvidas não perceberem isso, muitas vezes essa pessoa ela não pode ser atendida. E ela não sendo atendida, às vezes ela não vai ser acessada e ela não vai conseguir se incluir no meio. Então, eu vejo esse trabalho como um trabalho de todos, tá? Então, quem são, né? São pessoas que têm baixa visão, então, pessoas com deficiência visual. Então, pessoas que têm uma cegueira. Eu achei interessante o que a Beatriz trouxe, né? Da gente se reconhecer, o que a gente tem de práticas de acessibilidade. Quando a gente está num ambiente como esse, digital, a gente tem, às vezes, a prática de se autodescrever, né? Fazer uma audiodescrição. Eu sou mulher, eu sou de pele clara. E aí, assim, quando a gente traz esse processo para a Conscienciologia, parece uma banalização, mas não é. Por quê? A pessoa que ela é cega, ela não vê a gente. Então, há necessidade, sim, da gente dar essa oportunidade para que a pessoa ela consiga saber como que a gente é, né? Então, assim, essas pequenas práticas a gente pode, sim, né, no nosso dia a dia, começar a fazer. Então, se a gente sabe que aqui na sala tem uma pessoa que precisa desse apoio, a gente pode, né, começar a fazer com que essa prática ela seja efetivada. É claro, com tranquilidade, nada imposto, nada que precise. Não, às vezes a pessoa ela nem liga para isso, né? Eu tenho amigos cegos que eles falam, não precisa, para mim já não precisa. Mas tem pessoas que elas vão se sentir o quê? Mais acolhidas, elas vão se sentir melhores quando a gente faz essas práticas. Então, tem as pessoas com perda auditiva. Então, aqui é muito importante a gente falar diretamente aqui para a câmera, porque às vezes pode ter alguma pessoa que faz leitura labial. Então, também é uma prática que a gente faz. Surdez, aí são as pessoas que precisam de uma língua, né, brasileira de sinais ou uma língua de sinais em outro idioma. A pessoa com deficiência física, a pessoa com deficiência intelectual. Deficiências múltiplas são pessoas com 2 ou mais deficiências associadas. A surda e cegueira, a neurodiversidade,
né? Aí, no caso, não é considerado deficiência, só o TEA, que é o transtorno de espectro autismo, mas a neurodiversidade é uma gama aí de pessoas que nem está na estatística que eu falei para vocês, mas também que é necessário a gente olhar para a necessidade, né? Então, é claro que a pessoa que apresenta a deficiência ou a limitação, é necessário que também a pessoa ela peça para as pessoas, olha, eu preciso desse apoio, mas muitas vezes as pessoas elas não fazem isso e elas acabam saindo dos lugares, porque não teve já esse apoio antecipado, tá? E a gente tem também a questão da idade avançada. E aí eu quero fazer um exercício com vocês, a partir do que eu falei até agora, tá? Que a gente vai depois na sala e depois debater. Coloquem no papel o que vocês... Deixa eu colocar para aí. O que vem na mente de vocês quando vocês escutam ou entram em contato com esse tema? E qual é o PNCN associado? Quando vocês começam a escutar essa questão de diversidade, inclusão, como que vocês enxergam isso? Então, qual que é o PNCN? Só uma palavra, alguma coisa aí. Vou pedir para vocês colocarem aí no papel, depois a gente volta aí com o tema. E aí, o que acontece, pessoal? Para que as pessoas elas consigam estar nos ambientes, a necessidade da acessibilidade. Então, por que a acessibilidade é importante? Porque é a partir dela que a pessoa vai ter um acesso em si, né? Só que não é só o acesso que a gente conhece, muitas pessoas falam na sociedade, o acesso à rampa, né? Às vezes é um acesso de um PNCN, de um pensamento nosso. Por quê? Porque a gente trabalha aqui muito com energia. Então, se eu tenho algum pensamento que às vezes é antagônico a esse assunto, eu já não vou conseguir fazer uma assistência para uma pessoa que tem uma deficiência, porque ela vai perceber isso nas nossas energias, né? Então, existe aí as questões que a gente fala na sociedade de atitudinais, né? São as nossas atitudes. Mas aqui na Conscienciologia a gente sabe que antes da atitude vem o pensamento, né? E junto com ela, as energias. Então, é importante aí, esse é o primeiro passo para se trabalhar com a questão da acessibilidade. E aí vem as outras, né? As outras áreas que a Socinha ela tem, eu não vou falar de todas, que não dá tempo, mas a gente tem, assim, uma preocupação nessa questão se as pessoas que chegam até nós, e aí a gente não é obrigado, pessoal, a gente não é obrigado a ficar sabendo de tudo isso. A gente precisa de apoio, a gente precisa das pessoas também. E o que eu vejo bastante também, o mais sério, é que quando a gente não sabe, né, fazer esse tipo de abordagem, a gente peça para a própria pessoa o que ela precisa, né? Mas o que não dá é a gente não atender as pessoas que vêm até nós com relação à necessidade da acessibilidade, tá? Por que é bem sério esse assunto, né? A gente tem uma pesquisa, ela chama Cláudia Werneck, tá? Ela é jornalista, ela é escritora, ativista brasileira em direitos humanos, e ela é pioneira aí nessa disseminação do conceito da sociedade inclusiva pela ONU. E ela traz o conceito do ciclo da invisibilidade, tá? O que acontece? Se eu perguntar aqui para vocês, vocês veem pessoas com deficiência na rua? Tá? Existe essa... vocês têm amigos, por exemplo, amigos cegos, amigos surdos, amigos... Por que eu estou falando cego, surdo? Porque eu sei que eles gostam de ser chamado assim, tá, pessoal? Às vezes, a gente não concorda, mas é o que está definido aí. Então, por exemplo, o termo correto de se falar é pessoa com deficiência. Às vezes a gente não gosta desses termos, mas é como que eles estão acostumados e tem mais, né? Às vezes a gente vai se deparar com pessoas que não gostam do termo, pessoas com deficiência que não gostam. O que eu estou tentando trazer aqui é desdramatizar um pouquinho esse tema e a gente trazer um pouquinho mais próximo para a gente, né? Da gente não ter mais melindres com relação a esse tema. E aí o que acontece? Por que é importante a gente falar sobre isso? Nesse ciclo, ela traz o seguinte, que as pessoas com deficiência, muitas vezes, elas ficam invisíveis, elas são mantidas em segredo em casa. Então, se a gente pega essa população e a gente começa a estudar o histórico, né, a gente vai ver que antigamente as pessoas, elas colocavam nas suas casas e muitas vezes até matavam, né, não tinham como ter algum direito, alguma questão dentro da sociedade.
E conforme isso foi, né, evoluindo, as pessoas elas foram melhorando, mas ainda assim existem muitas pessoas que não saem de casa, porque tem a deficiência, muitas vezes a própria família, ela não tem vergonha, né, dessa questão, ela não sabe também como lidar, não pede ajuda, então existe essa população que hoje está melhorando, né, principalmente depois do digital. E aí o que acontece? As pessoas com deficiência, elas não são percebidas como parte da comunidade, que consequentemente não se preocupa com o poder, acesso aos bens, direitos e serviços a essa parcela de população. Eu atendo pessoas com deficiência, adultos, que estão em mercado de trabalho. Então, se você pergunta, por exemplo, para 10 pessoas com deficiência, se eles têm a questão da coragem de hoje chegar e falar assim, olha, não sei se todos sabem, mas existe uma lei brasileira de inclusão que traz todo um aparato para a pessoa com deficiência. Só que quando você fala com essas pessoas para que elas lutem pelos seus direitos, né, elas não fazem isso, porque elas têm medo, né? Então, por mais que tenha leis, tudo, a gente, como a gente faz parte tudo de um grupo, como a Inês falou, que a gente não vai evoluindo sozinhos, a gente vai em grupo. Essa população, muitas vezes, ela fica muito à margem, né? Ela fica muito realmente excluída. E se a gente não olha para isso, ela vai ficar. Então, eles sem esses acessos ao bem, direitos e serviços, não há inclusão. Aí vem a questão da discriminação e a falta de consciência por parte da comunidade em relação às necessidades específicas da pessoa com deficiência, ela vai continuar, né? Então, isso se forma um ciclo. Tá? Quanto mais pessoas críticas a gente tiver, né, nessa questão, mais a gente vai conseguir fazer assistência. Tá? E aí eu vou trazer um pouquinho essa questão de autopesquisa que eu tenho feito com relação a uma identidade, né, interassistencial. Então, aí eu trago um estudo até que tem na revista Proexologia, tem a identidade interassistencial, é um modelo para identificação de proexes. Então, assim, essa pesquisa eu estou fazendo, junto aí até com consciencioterapia, com conscienciometria, para trazer realmente o processo da minha autorreciclagem, né, da minha reciclagem. Porque eu fui percebendo que por exemplo, em outras vidas, pode ser que eu tenha trazido traços, né, que muitas vezes, se a gente não recicla, a gente fica fazendo a mesma coisa. Então, são as auto-amnésias já dispensáveis. Então, eu fui me aprofundando em minhas autopesquisas para eu saber, será que eu estou repetindo tudo de novo? Estou fazendo lá um movimento para ajudar um grupo? E eu falei, peraí, como que eu quero fazer esse trabalho? Como que, se ele é preciso fazer por mim? Então, tudo isso, pessoal, é autopesquisa. Tá? Eu não tenho uma certeza absoluta que é exatamente isso. Agora, neste momento evolutivo, eu acho que eu estou indo nesse caminho. Eu estou nesse caminho, mas não necessariamente ele vai ser isso para sempre, não, porque a gente vai evoluindo para outras áreas também, tá? Mas o que eu posso contribuir, eu estou fazendo. Então, qual é o público foco assistencial que eu vejo intrafísico? São conscientes, né, que possuem deficiência e pessoas que queiram fazer essas práticas, né? Qual que é o problema evolutivo? Eu vejo essa questão das consciências, elas muitas vezes não acessarem os lugares porque não tem acessibilidade e consciências que queiram fazer isso, mas não sabem como, né? Uma grande maioria. E a solução que eu vejo é essa qualificação. Então, quanto mais eu começar a olhar para isso e eu enxergar mais esse problema, eu vou conseguir ir atrás de alguma solução, né? E aqui o foco assistencial extrafísico, agora falando um pouquinho da multidimensionalidade, que isso é um avanço aí na pesquisa, eu vejo que tem o processo do público interassistencial de consciex intermissivistas, então vamos supor, pessoas que precisam, né, que seriam evolutivamente, ela vir com uma deficiência aqui no intrafísico, para ela fazer algum trabalho interassistencial, né, voltado para proexes dela. Então, a gente pode, quanto mais acessibilidade, quanto mais essas ações, mais a gente vai dando esse encorajamento para essas consciex elas virem e fazer o trabalho, né? Porque você fazer isso sozinha, ninguém vai ficar com coragem de fato, né? Aí tem a questão das consciex parapsicóticas, então eu vejo aqui essa questão de assistência de algumas consciências, né, consciexes no caso,
que dessomaram, estão num processo de parapsicose, às vezes a pessoa ela não tem essa lucidez, que ela não é a deficiência. Então, quando ela começa a ter essa lucidez, a gente consegue fazer também essa assistência. Só que se eu não conheço, se eu não me interesso, a gente às vezes não vai conseguir criar esse rapport, né? As consciências projetadas, né, com deficiência, consciências que tenham medo de ressumarem, que é o que eu falei, falta de lucidez, discernimento na situação em que se encontra. E a solução interassistencial que eu vejo é a questão do que o Eduardo falou, da questão da reeducação, da recém do assistente, a escagem lúcida, né? Então, tudo isso que nós falamos aí, a gente pode também, na prática, fazer uma assistência, uma qualificação de assistência. E como que eu vejo alguns traços aí, como a Beatriz, ela trouxe, a Inês também, ela trouxe a questão, né, do agente verbanológico, eu vejo que para a especialidade dentro desse público, né, o que me ajudou no processo de assistência, de qualificação da assistência? O abertismo, né, então se abrir para a diversidade, para o que é novo, né, aquilo que eu ainda não conheço. Autossuperação de traços religiosos, então eu tenho sim hipóteses e ainda estou trabalhando com isso, essa questão de ter trabalhado muito com essa questão, mais no ramo religioso mesmo. Então, vem todas as questões de síndromes, né? Então, a gente vai, olha, ai, coitado, né? Ele tem uma deficiência, ou eu quero ir lá, quero salvar a pessoa. Então, todas essas síndromes, elas atrapalham muito a interassistência, né? Então, é quando a gente faz a viragem, né? Começa a ver os potenciais, e aí a gente consegue quebrar alguns estigmas, né? Relacionados a isso, e, de fato, aí fazer uma parte aí do processo da prática de universalismo, tá? Que eu vejo. E para isso acontecer, pessoal, eu vejo que é essa questão de atualização. Então, eu vejo que é muito importante a gente começar a se atualizar com relação a esse trabalho, então, da gente vivenciar não só o que a sociedade está falando sobre esse assunto, mas vivenciar principalmente o paradigma consciencial junto com o que a sociedade também já está falando, porque tem muita coisa que eu vejo que as pessoas não aplicam, né? E essas informações, elas estão, né, para todo mundo, só que às vezes não há, por exemplo, o interesse em fazer com que aquilo de fato aconteça, tá? Então, precisa, assim, de recins para que atenda esse público aqui no intrafísico, para que a gente faça essa repercussão no extrafísico, né? Então, quando eu fico aberta a fazer uma assistência para uma pessoa que precisa de uma necessidade específica, então, por isso que é importante, né, eu reciclar as minhas especialidades, o que eu penso sobre isso, entrar um pouquinho em contato com esse universo, tá? Que eu vejo que é mais importante. Principalmente, não sei se aqui deve com certeza ter professores de conscienciologia. Então, o que acontece? Dentro da sala de aula, muitas vezes, se a gente não olha para isso, a gente pode estar perdendo uma assistência, né? Então, a gente pode estar prejudicando o processo de interassistência. Às vezes é uma coisa bem simples. Eu tenho que colocar lá uma letra na lousa lá, tem que colocar um pouquinho maior, um pouquinho mais... Porque, às vezes, a gente fala assim, mas isso não vai influenciar. Mas aquele aluno que tem a dificuldade, muitas vezes, ele vai ver que aquele professor não olhou para a necessidade dele. Então, a gente acaba, sim, tendo essa perda, né, de qualidade na interassistência. Tá? É claro, pessoal, que essa teática, ela é uma necessidade interassistencial, mas eu vejo que ela é trabalhada aos poucos. Então, o que eu vejo que é mais certo, mais sério nesse ponto, é a gente estar aberto, ter vontade, e principalmente, muitas vezes, construir isso junto com as pessoas que aparecem com a gente. Então, apareceu uma pessoa, por exemplo, com uma baixa visão, e aí você pergunte para ela, ver o que ela precisa. Então, essa foi a minha mensagem para passar para vocês, tá? Gostaria de agradecer e qualquer coisa, eu estou por aqui. A gente vai ainda debater alguns temas aí sobre o assunto. Obrigada, gente. Obrigado, Fabiane. Então, agora a gente vai fazer a divisão de salas aí, tá? E vamos ficar 35 minutos aí debatendo, né? Vai ser separado grupos aleatoriamente e vão ser distribuídos em 3 salas, cada um com uma das apresentadoras.
e para discutir durante os 35 minutos, depois a gente volta para a sala principal para fazer o fechamento, o debate final. São mais uns 25 minutos, mais ou menos. Aí a gente pode debater, né? Fica à vontade, quem quiser comentar, ou o pessoal das próprias salas, né? A Inês, a Fabiane, eu estava com ela, né? Também a Beatriz, contar como é que foi a experiência de vocês aí com o debate com o pessoal. Veja, para nós, do para-ribanólogo, houve muita correlação, né, com a identidade consciencial, na convivialidade, no modo como se convive né, com as pessoas, com as outras consciências e tudo, e a lembrança de que nós podemos também ser, como é que eu vou dizer, consci, né, ou seja, consciex, né, intrafisicalizadas aqui, né, Eduardo? Porque faz parte do nosso processo ter a assistência tanto intra como extrafísica, né? Então, quanto mais cedo a gente se abre para essa lucidez, e via TENEPS, que se falou bastante também, né? Nós podemos aí nos ajustando no processo da Helbex, mais ou menos, assim, o que eu me lembro, né, a partir do PCN, na convivência com as pessoas, né, e o parapsiquismo é importante também, nos ajuda muito, e é a nossa participação, né, de acordo com o que cada um de nós pode contribuir, né, porque é contribuição, se espera a contribuição de cada um, né, para que a Helbex aconteça, realmente. É isso. Todos são capazes, né? Todo mundo que está aí são capazes de fazer assistência e contribuir efetivamente para a Helbex. É a questão de identificar, né, os seus trafores que estão adormecidos e vencer determinadas resistências, né, reciclagens, porque eu acho que o potencial é muito grande assistencial e tem muita necessidade, muita demanda assistencial. O que eu achei interessante aqui, já adiantando um pouquinho, no caso da Fabiana, eu estava junto com ela na sala, né? Foi que a sincronicidade juntou pessoas que tinham muita experiência com o tema dela, né? Achei bem interessante isso. Acho que a Fabiana pode até comentar aí também. Foi bem positivo aí o debate, né? Ampliou bastante. A gente falou bastante dessa questão dos papéis, né? Assim, das responsabilidades, na verdade. Então, tanto para a pessoa que já tem, né, a necessidade específica, né, a pessoa com deficiência ou qualquer necessidade específica em que ela vê que a sociedade às vezes não compreende e às vezes a gente nem tem contato, né? Como a Patrícia ela comentou essa questão, às vezes a gente nem tem a oportunidade de estar com pessoas que têm, né, alguma necessidade e a gente não vivencia aquilo, a gente não consegue criar uma empatia porque não vivencia. Mas também tem um outro lado, né, que eu até comentei, tem até uma amiga aqui que está aqui, ela que falou isso para mim, que ela falou assim, olha, eu estou começando a trabalhar com esse tema e de repente eu começo a ver muitas pessoas que têm deficiência na minha frente, então assim, o que está acontecendo? Então, acho que uma reflexão que a gente pode fazer é que muitas vezes a gente tem a sensação de que, deixa a pessoa vir, né? Deixa, né, o colega vir e ele se expor. Só que às vezes a gente não tem esse abertismo. Então, o que seria esse abertismo que eu vejo? É essa qualificação da gente ter o interesse em buscar informações. Por exemplo, se eu sou professor de Conscienciologia, eu tenho na sala de aula várias pessoas. Será que alguém precisa de alguma necessidade que eu não estou enxergando? Só essa abertura já vai vir a informação. O amparador com certeza vai trazer alguma coisa para a gente, né? Ou a própria pessoa. A gente às vezes espera muito que o outro traga, porém, muitas vezes ele não tem esse abertismo, ele não vai vir. Às vezes ele vai, desiste e a gente perdeu uma assistência. Então, assim, existe a questão dos dois lados. Tanto da pessoa, né, ela chegar e também se expor, a gente falou muito disso também, então a gente não está aqui querendo que as pessoas ficam expondo a deficiência, não, mas é a questão do que ela precisa, e que às vezes a gente
acha que, não, isso daqui a pessoa se vira. E assim, você imagina a pessoa vivenciando isso em vários âmbitos da sociedade, né? Então, a gente falou bastante essa questão da gente ter essa responsabilidade de realmente, né, se interessar sobre o assunto e começar a perceber as pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes a gente nem sabe que a pessoa tem aquilo, só que ela precisa de um apoio específico. Às vezes ela não tem esse apoio, ela vai embora. E a gente nem sabe por que foi embora, porque ele não, né? Pessoa lá orgulhosa, não falou nada, só que ele não vai ficar pedindo tudo, né? Ele já pede isso para a sociedade inteira. Então, acho que o que mais assim, trouxe, aí, quem quiser complementar do grupo também, eu acho que é essa reflexão, né? Qual que é a minha parte, a minha responsabilidade para me transformar um agente reurbanizador interassistencial mais qualificado? Será que é só outra parte? Não, né? Também tem o outro, porque se o outro também não quer, né, ser assistido, a gente respeita, é claro. Mas se a gente também não se qualifica, a gente também não tem essa oportunidade de assistir o outro, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que quando o assistente ele tem essa abertura para fazer a assistência, que ele começa a observar que tem gente que precisa de uma determinada assistência que antes ele não estava vendo, os assistidos começam a aparecer, porque os amparadores vão trazendo eles para o assistente, porque o assistente agora já está predisposto a ajudar. E ele já tem as competências mínimas para poder fazer uma ajuda efetiva, né? Isso aí vai contribuir bastante para o processo. Mas enquanto a gente está fechado, você não enxerga mesmo. Tá? A pessoa pode estar na tua frente, do teu lado, alguém com uma deficiência, e você nem se dá conta. Você não falou ou não pensou isso como você falou, né? Será que tem alguém, nesse ambiente onde que eu estou, que tem alguma necessidade específica que não está sendo atendida, e ninguém aborda ela justamente por causa que não enxergam que existe uma deficiência, uma demanda assistencial, né? Bom, no nosso grupo foi comentado também, a Margarete comentou que o fato de fazer traduções para outras línguas, isso também é uma forma de garantir a acessibilidade, né? Então, assim, estava conectado, estava muito conectado, assim, um tema com o outro, foi bem interessante. No grupo, cada um colocou, assim, o perfil de agente reurbanizador lúcido que se encaixa, né, que considera mais, que se identifica mais. Teve uma discussão, assim, sobre diferentes trafores, né, a questão da assunção dos trafores como, enquanto ferramenta para conseguir destrinchar essa, né, entender melhor essa identidade consciencial. E teve também uma discussão sobre a brecha que existe entre a manifestação extrafísica e a intrafísica da consciência, que nós, no extrafísico, geralmente somos... Isso pode ser constatado através da projeção, né? Na projeção lúcida fora do corpo, ou também pelas outros tipos de parapsiquismo, onde a gente percebe, né, um acoplamento, você pode perceber as energias da outra pessoa, e você vê que extrafisicamente a pessoa sempre é muito mais do que manifesta no intrafísico. E ficou esse debate, se realmente isso é assim, né? É normal, faz parte do processo, porque até o cérebro físico ele não tem a capacidade de ser o receptáculo assim, de toda aquela informação, mas também se realmente a gente pode melhorar esse processo de autenticidade, de conseguir manifestar no intrafísico uma manifestação cada vez mais coerente com a realidade da consciência. Então, ficou esse debate bem interessante. Muitas questões para pensar mais, para aprofundar mais. É muito pertinente isso aí, Beatriz. Eu acho que esse é um grande desafio, você realmente tirar essa casca, né, que tem essa capa que envolve a gente, da personalidade humana atual, com determinadas experiências afetivas que a gente vai tendo, e mini traumas,
e que vai gerando uma distorção cognitiva em relação à nossa própria realidade. Isso aí é um grande obstáculo para fazer assistência, porque daí, às vezes, a pessoa tem uma capacidade enorme e não está nem sabendo que tem essa capacidade. Aí ela não se apresenta para o serviço, né? Porque, não, isso não é para mim. Isso aí é para alguém que domina energia, ou domina o parapsiquismo, ou domina a projetabilidade, ou é um EPICOM, e às vezes está se furtando uma oportunidade, né, evolutiva enorme. E eu acho que esse é um grande desafio para a gente de descobrir a nossa real identidade, sabe? Porque é muito fácil de a gente se perder nesse emaranhado aí de holopensenes, da intrafisicalidade, do restringimento do cérebro físico e tudo. É um grande tema aí para aprofundar, tem muita coisa ainda para se destrinchar dessa temática aí. Mas, Para pessoal, conseguir pensar como consciência, né? Pensar mais como consciência, né? Não é fácil, né? Muito condicionamento, muito estímulo, principalmente através dos sentidos físicos, né? Da visão, da audição, tato. Então, isso aí tudo obnubila, né? Ofusca a nossa percepção de que a gente é consciência, né? Uma consciência que está no intrafísico temporariamente, e a gente se confunde aí o ator com o personagem, né? Mas, pessoal, fica aberto aí para qualquer um que quiser aí comentar, ou se tem alguma pergunta para fazer também com as palestrantes, aí fiquem à vontade. Temos mais uns 10 minutos aqui, até que passamos aí a palavra para o pessoal aí da administração, aí, para fazer os últimos avisos, né? Falou-se bastante ali sobre o para-rebanólogo, parece-se que é algo impossível de se alcançar, mas é aos poucos que a gente se constrói, né, como parte do processo da Hellbacks, através das nossas autopesquisas, né, das nossas pesquisas também, das nossas experimentações, principalmente da assistência, né, da interassistência que a gente participa via TENEPS, e as interassistências assim nos grupos, né, nos grupos familiares, né, no pequeno grupo ou no maior grupo, quantas coisas que existem, situações que passam e a gente não percebe, né, no próprio grupo Karma, que está ali mostrando, né, e a gente vai perdendo a assistência, vai perdendo as oportunidades, mas lá vem outra, e vem mais uma, até que a gente começa a se dar conta, né, e essa lucidez aí, às vezes algo pode nos lembrar, ou através da nossa memória, né, uma retromemória, um flash de lembrança de alguma coisa, sim, para se a gente se dar conta, né? Como se diz assim, cair a ficha de que realmente nós precisamos, nós estamos aqui para evoluir em grupo e precisamos realmente de uns dos outros para isso se concretizar. Como é que a gente quer? Em pouco tempo ou em mais maior tempo? Né? A escolha é nossa, de acordo com o andar, né? Mas todos nós podemos contribuir com nossos processos pessoais, né? De acordo com as nossas condições, né? Mesmo qualquer um que estamos aqui, né? Uma vez que a gente se reconheça, tenha como consciência, né? E comece a trabalhar para ser uma consciência lúcida, já começa a se capacitar, já faz o diferencial, já começa a aparecer o diferencial, né, para processo interassistencial. Veja, interassistência, a gente também é beneficiado nisso, né? Tanto no intrafísico, fora da TENEPS, na convivialidade sadia, a gente pode tornar a convivialidade mais sadia, com a lucidez, com outras formas, né,
de conviver com as pessoas. Quando não dá, ver os limites, os nossos próprios limites, né? Nós também temos alguns limites de assistencial, né? E isso a gente vai começando a entender, né? Eu vejo, desde que eu fui iniciante dentro, comecei a me chamar a atenção, eu fui aprendendo, né? É um processo que praticamente é autodidata, né? Isso, e aí alguns ajudam-se aos outros nas tertúlias, né? Nos verbetes, nas leituras, né? Nosso intelecto também está aí para nos beneficiar nesse momento, né? Eu estava pensando aqui que, para a gente, né, do que a gente falou hoje, o passo inicial é a gente identificar quem que é o nosso público-alvo assistencial, porque a partir dessa identificação, a gente vai buscar as qualificações para atender aquele pessoal. Então, quando eu mostrei naquela apresentação das afinidades que a gente tem com determinadas baratrosferas, se você olhar no teu entorno, no seu redor, na sua família, e nas pessoas de convivência, você pode identificar determinados padrões. Às vezes, pessoas que vêm procurar você com alguma demanda. Se você observar, você vai ver que você vai identificar determinados padrões. E aqueles padrões, eles dão para você que existe um grupo que tem aquelas características. Então, esse já é um indicativo de um provável público alvo assistencial. A partir daí, você vai ver. Então, tá bom, para assistir, eu vejo que determinadas pessoas no grupo comportamentos muito agressivos, ou tem comportamentos assim meio ectópicos, com determinadas manias ou costumes que são meio parecidos, né? Às vezes você tem lá pessoas que gostam de beber, por exemplo, né? De fazer festa. E aí você vai identificar determinados padrões e ver assim, o que eu tenho a ver com isso, né? Por que pessoas com determinados padrões sempre estão perto de mim? E com isso você tem uma chance maior de já partir para qualificar dentro daquele espectro de pessoas que você vê que estão ao teu redor. E se você não está aberto para isso, você fica olhando muito distante de você e não vê os assistidos estão no seu entorno e você não enxerga, porque você está imaginando que você tem que fazer uma assistência distante, e às vezes até pode ser até um mecanismo de autocorrupção para você não trabalhar com aquele pessoal que tem mais problemas, né, que vem de determinadas baratrosferas que são mais complicadas, né, de você atender. Às vezes não são tão simpáticas, né, para você atender, ou você sente que tem uma dificuldade, e você quer buscar assistir pessoas que não é para você assistir, mas que são mais fáceis, né, ou aparentemente mais simpáticas. Uhum. Não, a gente está esperando que apareça o amparador e explique tudo direitinho, né? O que está sendo feito, como é que funciona, o que você tem que fazer, mas isso não vai acontecer. Me diga quem que eu tenho que assistir, né? E o que eu preciso fazer. Mas isso, Beatriz, tem a ver ainda com o lado religioso. Se você for olhar, o famoso salvacionismo, né? Quer dizer, você transferiu para cá, o amparador vai falar assim, não, a sua PROEX é essa, essa e essa. Isso não existe, né? É uma coisa que... E isso é um comportamento religioso que a gente ainda carrega, né? Depois de longa... Quantas vidas tivemos aí dentro da religião, né? Então, esse processo até você... eliminar a maneira não é a palavra certa, né? Mas você superar esse trafar, acho que ainda demora ainda. Só isso. Essa é uma identificação, né, quer dizer, você pega o povo religioso, você diz, isso aqui tem a ver comigo. Então, é o meu público-alvo assistencial, pessoas que estão, às vezes, muito bitoladas ou estão muito, vamos dizer assim, reprimidas do ponto de vista de manifestação, né, em função de determinados padrões da religião que restringe ela não se sente capaz, ou ela não se sente merecedora de determinados situações, assim, ou benefícios, né? Eu acho que
você colocou bem. Então, a gente distinguindo por holopensenes, você já pode monarquia, comportamentos típicos, né? Então, se a pessoa tem a relação com aquilo, ela vai poder se identificar mais e ajudar, porque ela tem capacidade para isso, porque ela tem uma relação mais estreita com isso. Aí, temos mais 3 minutos aqui. Posso falar um pouquinho? Eu apresentei no meu grupo a questão do Pensene pacificador, que também foi citado aí na apresentação, eu não me lembro agora de quem. Hoje, o meu grupo, exatamente dentro do que o Eduardo falou aí agora, o meu grupo é dos belicistas, porque minhas retrocognições são da Europa na Segunda Grande Guerra e eu renasci aqui no Brasil. E, então, eu trabalho com o pacificário, a pesquisa da paz, e desenvolvi o verbete da técnica autopacificadora. E isso contribui com a minha assistência projetiva, né? Todo o meu grupo que está ligado a isso. Aí, a questão da reflexão seria a pacificação também é importante para todos, né? E o aprendizado também melhora. A qualificação melhora, ela fica mais eficaz quando você está pacificado. Está anticonflitivo, né? Não sei se concordam aí, mas tá aí. Muito bom, né? Muito bom. Já identificou aí um viés aí assistencial, e aí você faz justamente o oposto. Isso aí é o maior exemplo, né? Para as consciências, por exemplo, das nossas, que estão ligadas com as nossas paraprocedências, né? Você faz o oposto daquilo que fazia. Então, isso é um baita de um exemplo que vai ajudar muito aquelas consciências a seguir o mesmo caminho, né? Se ele pode, eu também posso. A gente é o mesmo grupo, né? E ele está muito melhor agora do que eu estou, nesse sentido. Por que não? Patrícia, não sei se passamos para vocês aí, para vocês... Não, acho que a gente já aproveita o Luciano aí na tela. Luciano, você podia chamar para o próximo evento e a gente vai ter a monitora Thaís, que está super ajudando a gente, colocou o site do curso Reubex no chat, né? Então, reubex.ipc.br, onde a gente está, .org, desculpa, reubex.ipc.org, onde a gente está colocando todas as informações sobre o curso, né, como se inscrever no curso, e também os próximos eventos, e esse evento aqui vai estar, daqui a pouco, disponível também para todos no canal do YouTube do IPC, né? E aí, Luciano, você podia falar um pouquinho, né? A gente tem 1 minuto para fazer tudo, mas juntos a gente consegue. Colocar o próximo workshop, que vai ser do Colégio Invisível da Paratecnologia. Nessa edição, o PIR está com essa grande parceria com os Colégios Invisíveis, né? Então, hoje a gente teve os pesquisadores do Colégio Invisível da Pararreubanologia, no próximo da Paratecnologia, e, de novo, a Pararreubanologia vai voltar, porque a Projeciologia e Reubex é bem focado na produção ali do CIP, né? Então, o Luciano vai só explicar um pouquinho esse workshop, e a gente já está preparando o sorteio das pessoas que tiveram presentes, vai levar um cupom de 10% de desconto na inscrição para o curso, né? Para o curso online, quem tiver na sala. Bom, obrigado, Patrícia. Então, esse evento aqui do Colégio Invisível da Paratecnologia vai ser no sábado que vem, com o tema Autoqualificação Paratecnológica, Contribuição da Reubex, ou na Reubex, né? Então, quais os objetivos? Estimular a reflexão sobre as tecnologias extrafísicas, apresentar a importância da preparação mental para aproveitamento e apropriação das paravivências tecnológicas, né? Que nós todos temos aí, e disponibilizar a ferramenta para o desenvolvimento da cognição relacionada às paratecnologias e a contribuição proativa na Reubex, porque, sintetizando todos esses 3 objetivos, é a qualificação da interassistência por meio da cognição paratecnológica, né?
Você se apropria das funcionalidades, das eficácias, né, dos para-objetos que encontramos aí nas nossas projeções, ou nas descoincidências, né, na DMNE, e a gente está desenvolvendo nossa paracognição. Com isso, o link com os amparadores paratecnológicos também vai se estreitar, e a eficácia, né, das questões de reciclagem, né, vão ser muito mais produtivas. Então, convido a todos aí para estarem com a gente aí no próximo sábado. Guilherme, você ajuda a gente com o sorteio? Eu estou com a lista aqui aberta. Trinta e nove. Giva está aí? Acho que saiu. Mais um, Guilherme. Dez é o Guilherme Binatti. Você acaba de ganhar um cupom de desconto para inscrição no curso. Muito bom, gente. Muito obrigada aí a todos, a presença de todos. Eduardo, Fabiane, Inês e Beatriz. Fundamental toda a reflexão que a gente teve. E eu fico aí à disposição para quem tiver alguma questão, né, no sorteio, na inscrição para o curso PIR, porque a gente está só começando, né, Eduardo? Ainda tem aí um longo percurso até novembro, né? O PIR é sempre um curso de longo curso. Então, aguardem, aguardem. Obrigada pela presença de todos. Tchau, obrigado a todos também pela Boa oportunidade. tarde e boas projeções para todos. Tchau.